Amém? Bênção. Onde você está, por favor, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar? Meu Deus e meu Pai, em Tua presença estamos, Te louvamos, Te adoramos. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de contribuir na Tua casa. Muito obrigado pela alegria que temos de cantar louvores a Ti. Te peço que Tu possas falar conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Usa-me como ferramenta em Tuas mãos para trazer a Tua mensagem a cada um. E cada pessoa que escute essa palavra possa colocar em prática para a Tua glória e para a Tua honra. Em nome de Jesus. Amém. As pessoas que estão nos assistindo pela internet também, que sejam muito bem-vindos, que Deus te abençoe. E se você não faz parte de alguma igreja ainda, vá se filie a alguma igreja, seja membro dessa igreja, para que você possa estar plantado aí, aprofundar suas raízes e dar muitos frutos para a obra de Deus. Servir ao Senhor em casa é bom, mas o melhor é na igreja, junto com o povo de Deus. Amém? Bom, nós estamos estudando sobre a vida de Moisés, o que passou na vida de Moisés até o final desse ano, vendo sobre Moisés. Só que no meio da história de Moisés aparece um outro personagem chamado Balaão. Quem era Balaão? O que aconteceu? Primeiro, o povo de Israel estava saíram do Egito, vindo pelo deserto, e onde o povo de Israel passava, eles venciam. Deus prometeu que ia estar com eles, sempre ia dar vitória, e sempre, todas as batalhas, o povo de Israel vencia. Povos mais fortes, maiores que o povo de Israel, sempre venciam, e foram avançando e vencendo. Por onde eles passavam, era vitória. Até que um rei chamado Balaque, ele viu o que estava acontecendo e falou: não, esse povo de Israel tem algo de diferente com eles são especiais. Não existe espada, não existe lança, não existe flecha, não existe arma nenhuma que possa vencer esse povo. Então ele teve uma ideia de vencer. Não, peraí, em vez de vencer com armas, eu vou vencer esse povo da forma espiritual. Deixa eu falar uma coisa. O mundo espiritual existe. Existem anjos, existem demônios. Nós não podemos ver eles, mas eles estão aqui. Nós não podemos ver Deus, mas Ele existe. Não podemos ver o diabo, mas Ele existe. O mundo espiritual é tão real quanto esse mundo que está aqui, que a gente consegue ver. O mundo espiritual existe. Eu já vi coisas do bem e já vi coisas do mal. Eu já tive experiências espirituais boas e experiências espirituais ruins. O mundo espiritual existe de verdade. Tem pessoa que não acredita, mas você não precisa acreditar para saber que ele existe. E esse Balaque aqui, ele resolveu trabalhar com ferramentas espirituais. Então, por favor, abra sua Bíblia em Números capítulo 22, versículo 1. Números capítulo 22, versículo 1 até o 13. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. E continua. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante desse povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos moabitas: agora lamberá essa congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. E enviou mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, e amaldiçoa-me a este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Vemos aí uma figura chamada Balaão. Balaão. Quem era esse camarada? Era um profeta. Ele conhecia Deus, ele buscava a Deus, nós vamos ver aqui. Mas ele era israelita? Não. E eu tenho os meus pensamentos. Vamos lá. Abraão foi a primeira pessoa que começou a estar em contato com Deus, a seguir a Deus, foi Abraão.
Abraão teve quantos filhos? Pessoal da escola dominical aí. Abraão teve quantos filhos? Vamos lá. Primeiro foi Ismael. Ismael, os descendentes de Ismael são quem? Os árabes. São descendentes de Ismael. Depois ele teve Isaque, o filho da promessa. Quem são os descendentes de Isaque? O povo de Israel, o povo judeu. Abraão teve só esses 2 filhos, certo? Errado. Ele se casou com uma mulher chamada Quetura e teve mais 6 filhos. Abraão, ao todo, teve 8 filhos. A Bíblia fala o nome deles, fala um pouco da descendência deles, mas não fala mais nada sobre eles. Deus prometeu para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não é parecido com o que o rei de Moabe falou para Balaão? Ademais, com certeza, esses outros 6 filhos, Abraão ensinou a eles o caminho do Senhor, ensinou a eles a adorar o Deus de verdade. Só que nós não sabemos mais dessa descendência dos outros 6 filhos de Abraão. Quem são? Não está na Bíblia não, acredito que Balaão era um desses descendentes, ou que pelo menos ele conhecia o Deus de Israel. Com certeza ele conhecia, mesmo não sendo judeu. E parece muito, né? Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. É o que Deus prometeu para Abraão. Então, tem um relacionamento aí, a Bíblia não fala, mas é coisa da minha cabeça que talvez seja. Continuando, versículo 7. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos, com o dinheiro na mão, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E lhes disse: passai aqui essa noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Balaão fez o negócio certo. Como profeta, conhecedor do Senhor, tem uma decisão para tomar? Deixa eu perguntar a Deus. Não vou fazer nada da minha cabeça. Deixa eu perguntar qual a vontade de Deus. Se Deus falar que sim, é sim. Se Deus falar que não, é não. Isso é muito sábio. Quando você for tomar uma decisão, pergunte a Deus. Deus conhece o futuro, Deus conhece o que está no coração das outras pessoas, Deus conhece o que pode dar certo, o que pode dar errado. É muito mais inteligente perguntar a Deus antes de a gente tomar a decisão com a nossa própria vontade. Balaão começou certinho, perguntando para Deus qual era a vontade dele. Então veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? Será que Deus não sabia? Lógico que sabia. Agora imagina, você está querendo negócios, Deus chega para você e fala: que é esse pessoal que está contigo? Já pensou, você está de noite, vendo algumas coisas na internet, Deus chega para você e fala: o que é isso que você está olhando aí? Você está olhando os negócios que não deve no celular? Está vendo alguma pornografia no celular e Deus chega para você do teu lado e fala: o que você está vendo aí, rapaz? Já pensou, você está com as amizades aí que não deve, está lá com a amizadezinha lá, Deus pergunta: quem são esses teus amigos aí, rapaz? Você está no meio de quem aí? A palavra de Deus fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Será que Deus não sabia? Lógico que sabia. Deus estava querendo chamar a atenção dele: rapaz, já diz o velho ditado: quem com porco anda, a lavagem come. Quem são esse pessoal que está contigo aí, rapaz? Pessoal inimigo do povo de Israel. Você está fazendo o que aí, tendo amizade com eles? Você está fazendo o que aí, rapaz? É como se um homem estivesse lá no bar de gogô, lá, Deus chegar do lado dele: o que você está fazendo aí, rapaz? Você está doido? Está nas irmãs aí, está no meio da fofoca ali, tacando, fofoca não, né? Comentando a vida das outras, que eu sei que nenhuma aqui faz fofoca, mas fica comentando a vida de uma da outra. Deus chega junto: você está falando o que aí? O que esse pessoal está contigo aí, está falando mal? Que história é essa? Deus chega para Balaão e disse: quem é esse povo que está contigo? Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo. Continua: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora amaldiçoe-me. Porventura poderei eu pelejar contra eles e os lançarei fora. Então disse a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a esse povo, porquanto bendito é. Ponto.
Ele perguntou para Deus, Deus deu um puxãozinho de orelha nele e falou: você não vai amaldiçoar esse povo é abençoado e acabou, ponto. Chegou de manhã, ele pegou o pessoal assim: olha, desculpa, Deus falou que não é não, tu pode ir embora, pode ir lá falar com o rei que não vou não. Então tá legal, o povo foi. Quando voltou, o rei falou: não, calma aí rapaz, esse camarada aí, vai mais gente lá, vai os príncipes agora, vai o pessoal lá, só o pessoal da grande lá, vai lá, com mais dinheiro, com mais coisa. Eu imagino que se fosse hoje, ia chegar os caras lá só com terno Armani, só com aquele relógio. Qual relógio famoso que tem aí? Só Rolex, obrigado. Só com Rolexão lá, balançando lá, só com cheio de ouro, cheio de coisa, cada um chegando com a própria limusine, cada um com a limusine dele mesmo, com as maletinhas. Já viu aquela maletinha do filme, de dinheiro? Só os caras botando em cima da mesa, abrindo assim, só as notinhas de 100 lá, os bolinhos de 100. Aqui, Balão, isso daqui é para você, ó. O rei falou que isso daqui já é teu, e se você quiser mais, pode te dar o quanto você quiser. Portanto, que você vá lá amaldiçoar o povo de Deus. O que Balão disse? Não, rapaz, Deus falou que não, é isso? Não. Ele disse que... olha a bênção de Deus aí. Foi orar a Deus: Senhor, por favor, Senhor, muda de ideia. Poxa, Senhor, estão me oferecendo muito aí, a coisa tá boa. Senhor, muda de ideia, numa dessa dá. Você já viu quando tua mãe falava para você: não vai? Ah, mamãe, eu quero ir. Não vai. Ah, mamãe, eu quero ir. Não vai. Ah, mamãe, eu não quero ir. Então vai. Tua mãe já falou isso contigo? Então vai. E aí você fica assim: caramba, e agora, eu vou ou não vou? E agora o que eu faço? Que ela falou que não, agora falou que sim. Como é que é? Já. Você lembra disso daí? A mãe de vocês era igual a minha? Pois é. Vai, então vai agora. Vai, pode ir. Vai quebrar a cara lá. É isso que Deus falou para Balaão. Você quer ir? Então tá, vai. Então tá. Então vou. Porque depende do preço. A pessoa acaba querendo convencer a Deus do que está errado. Convencer a Deus para falar, ouvir o sim. Ai, Senhor, mas essa oportunidade, puxa vida, eu sei que nunca mais vou poder ir para a igreja, mas, puxa vida, me dá esse trabalho aí que eu vou ficar. Ai, mas essa coisa... Quantas propostas o diabo bota na nossa mão, né? Manda aquele camarada bonito, 2 metros de altura, aquele moreno, de olho azul, todo forte e bonito, falando todo doce para você. Você, ai, meu marido não é nem parecido com isso. Ah, puxa vida. Ou então chega aquela louraça de olho azul, toda se derretendo para cima. Hi, sweetie. Hi, hey, honey. You're so handsome. Aí você já, oh yeah. Minha esposa nunca falou isso comigo. Ai, Senhor, por favor, Senhor, se eu ver como é que é, tá vendo aí, Senhor? Poxa vida, ajuda aí. Ou então aquela situação, você está com a situação lá no dinheiro ali, tá, você sabe que não está certo, vai sonegar, mas afinal de contas sonegar não tem problema nenhum, porque já tem tanto, eu tenho pouco, eu vou roubar aqui. Ou então fulano tá aquela proposta que, poxa vida, uma proposta que vem para nós, cada proposta grande. Diz, Senhor, muda de ideia, Senhor, porque, poxa vida, olha, quantas propostas vêm para nós, né? Já veio a proposta para você assim? Para Jesus veio. Jesus estava no deserto, 40 dias lá em jejum. O diabo veio para ele e falou: olha, é aqui, ó, todos os reinos da terra, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E o diabo ia dar? Ia mesmo. Mas Jesus ia morrer e não ia ressuscitar. Ele ia perder tudo ali dele. Ia ganhar do diabo, mas ia perder o resto todo da eternidade. O diabo, quantas vezes ele nos oferece coisas? Nos oferece. Aqui, ó, toma, tudo isso te darei. Vai lá. Primeiro falou não. Balão falou não. E aí veio mais dinheiro, veio mais honra e mais coisa. Aqui, ó, agora, então, Senhor, por favor, Senhor. Aí Deus falou: então vai. Você quer? Já te falei para não, agora vai. Então vai, então. E aí, está lá escrito. Cadê? 21.
Números capítulo 22, versículo 21. Dá um pulinho lá. Números capítulo 22, agora o versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã e abordou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de... a companhia dele, os inimigos de Israel, lá foi junto. Ele, a jumenta, mais 2 servos e os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho como por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços iam com ele. Viu, pois, a jumenta um anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, a veio de uma parede desta banda e da outra parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. E continua, então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com um bordão, com a vara, com um pedaço de pau. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancasse essas 3 vezes? Deus abriu a boca da jumenta. É interessante que eu acredito que quando Deus criou Adão e Eva no jardim, todos os animais falavam. No entanto, quando a serpente começou a falar com Eva, Eva não saiu correndo gritando. Era normal eles conversarem. Quem aqui tem cachorro ou já teve cachorro? Você não viu quando chega o cachorro em casa, você chega em casa e fica ali pulando, só falta falar. Mas de fato só falta falar. E a palavra de Deus diz que quando Adão e Eva pecaram, Deus amaldiçoou toda a terra e toda a criação por causa do homem e da mulher. Eu acredito que nessa maldição de Deus, os animais deixaram de se comunicar verbalmente com os seres humanos. Só que aqui Deus vai e abre a boca da jumenta, e a jumenta fala, e a jumenta não sabe só falar, mas ela sabe contar também. Você me espancou 3 vezes, até contar o bicho sabe. Essa jumenta está muito melhor que Balaão, porque ela está mais espiritual que Balaão. Ela conseguia ver o anjo, viu o anjo 3 vezes, obedeceu o anjo e o cego do Balaão espancando ela, até que ela fala: que fiz eu? Você me espancar essas 3 vezes? Acho que se botasse um livro de matemática, até ela fazia lá. Versículo 29. E Balaão disse a jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que tivesse uma espada na mão, que agora te mataria. Camarada violento, rapaz. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu tua jumenta, em que cavalgas desde o tempo em que eu fui até hoje? Costumei eu alguma vez fazer isso assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. E o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser o teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Deus não gostou do que Balaão estava fazendo. E continua: porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara de ti, diante de mim, na verdade eu agora te mataria, e a ela deixaria com vida. A jumenta está valendo mais do que você, o crente meia boca. Crente conhece a Deus, fala com Deus, ora com Deus, Deus fala contigo, e mesmo assim você, por causa de dinheiro, por causa de condições, por causa de propostas, acabou negando a vontade de Deus. Ademais, ele foi contratado para amaldiçoar. Gente,
você não deve amaldiçoar ninguém. Nós fomos chamados para abençoar e não amaldiçoar. Por pior que a pessoa faça contigo, da sua boca não pode sair maldição. Você às vezes dá vontade, camarada fala. Mas não sai a maldição da tua boca. Quantas vezes está no trânsito, dá vontade de sair do carro, dar um soco na câmera do camarada, mas não pode. Não pode. Deus nos chamou para abençoar e não amaldiçoar ninguém. Amém? Guarda o que você fala, cuidado com o que você fala, não saia maldição. Eu conhecia uma mulher, coitada, chamava o filho de tudo que é coisa, menos de coisa boa. Esse menino é um demônio, esse menino é um capeta, esse menino é isso. A mulher amaldiçoava o filho o dia inteiro, pelo amor de Deus, coisa horrível. Não faça isso, que da sua boca só saia bênção. E aqui Deus ia matar Balaão, porque ele estava indo amaldiçoar o povo de Deus. No caminho, ele viu rapaz, olha, se fosse comigo, Deus já tinha falado não. E agora no meio do caminho eu vejo um anjo querendo me matar, eu vou voltar para casa, rapaz, me meter embaixo da cama e pronto. Mas ele continuou. E o anjo falou com ele, olha, então você só vai falar o que eu mandar. Ok. E ele chegou lá, Balaque recebeu ele, deu mais presentes para ele, e ele foi levado para amaldiçoar o povo. Quando foi levado lá na frente do povo, ele começou a abençoar o povo de Deus. Balaque ficou com raiva, levou ele para outro lugar, ele abençoou o povo de Deus. Por 4 vezes, Balaão só abençoou o povo de Deus. Dentre essas bênçãos, vai comigo lá em Números capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso Balaão falando essa profecia sobre o povo de Israel. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em... Olha só, isso daí é chave. Deus não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O povo de Deus estava bem com Deus. O povo de Deus não estava em pecado. Você não precisa ter medo de lançarem maldição contra você. Você não precisa ter medo que fizeram macumba com você. Não precisa ter medo que fizeram mandinga contra você. Se você está debaixo da sombra do Altíssimo, mal nenhum vai acontecer contigo. Salmo 91 fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vai ser bênção na tua vida. Se você é fiel a Deus, não se preocupe com o ataque do diabo, porque não vai chegar em você. Amém? Não se preocupe, pastor, o diabo está nervoso, pastor, o diabo está querendo me atacar, pastor, o diabo está querendo acabar com a igreja. Me fala novidade então, o diabo nunca tomou Rivotril para ficar calminho? Ele quer sempre acabar com a igreja, disso eu já sei. Agora nós temos que nos manter firme, bem com Deus, fazendo a vontade de Deus, e deixa o diabo atacar, porque ele vai gastar tempo dele. Assim como o Balaque queria amaldiçoar o povo de Israel, Deus transforma toda maldição em bênção. Aleluia! E olha lá, não viu iniquidade de Israel, nem contemplou maldade de Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. E continua, até o versículo 23. Deus os tirou do Egito e as suas forças são como as forças do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesses tempos se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Não vale encantamento, não vale mandinga, não vale voodoo. O cara pode pegar um bonequinho de voodoo, fazer o teu bonequinho, espetar ele, vai espetar à vontade, pode queimar, pode fazer o que quiser. Se você está na presença de Deus, você é indestrutível. Aleluia! Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra.
Cabe você e eu estarmos na presença do Senhor. O resto, pode vir à vontade, que só vai perder tempo. Bom, vê lá como é que Deus troca maldição em bênção. Deuteronômio capítulo 23, versículo 5. Diz assim: porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Deus troca, a pessoa pode te amaldiçoar, Deus vai trocar em bênção. Olha que coisa linda. Pode vir, pode fazer o que quiser contra mim, Deus vai transformar essa maldição em bênção. Balaão era um profeta, ele conhecia o mundo espiritual, ele foi contratado para atacar o povo de Deus através de armas espirituais. Como o povo de Deus estava bem, não tinha arma nenhuma que viesse contra o povo de Israel, que poderia afetar a Israel. Porém, Balaão, como conhecia o mundo espiritual, ele entendeu que arma nenhuma de fora para dentro atacava, mas de dentro para fora o povo poderia ser vulnerável. Então Balaão, para poder receber o dinheiro de Balaque, para receber as riquezas que Balaque tinha proposto a ele, ele teve uma ideia: faz o seguinte, deixa o povo de Israel pecar, porque se o povo ficar em pecado, eles vão se afastar de Deus, e aí vão estar vulneráveis para ser atacado por qualquer um. Olha que coisa, hein? Olha que coisa. A ideia de Balaão para atacar o povo de Israel. Vê lá comigo, por favor, os ensinos de Balaão. Números capítulo 25, versículo 1 ao 3. Números 25, de 1 ao 3. Israel deteve-se em Setim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. O povo começou a se prostituir. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Olha que coisa! O povo começou a se prostituir, e Deus falou: rapaz, olha, desse jeito aí não dá não. Continua, outra. Cadê a profecia de Balaão? Deixa eu voltar aqui. Números capítulo 31, versículo 14 ao 16. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães de centenas, que vinham ao serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: deixaste viver as mulheres? Eis que essas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve naquela praga entre a congregação do Senhor. Qual foi a ideia de Balaão? Manda a mulherada lá, rapaz, manda lá, elas vão se prostituir com o povo de Israel, e aí eles vão pecar, vai estar vulnerável. Olha só, olha outra coisa que ele ensinou. Judas capítulo 1, versículo 11. Judas capítulo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Pelo prêmio, ele foi pelo caso do dinheiro, ele colocou o povo para pecar. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. A Bíblia fala de duas coisas: prostituição e no outro texto falou antes, rapaz, esqueci o nome. Prostituição, a pessoa que tem relação sexual depois de casado. E tem a fornicação, que é a relação sexual antes de ser casado. Tanto um quanto o outro é pecado. Pastor, fornicação não tem problema não, porque afinal de contas eu estou dormindo com meu namorado, mas a gente se ama, mas está em pecado. É pecado. A prostituição ter relações depois do casamento. A fornicação ter relações antes do casamento. E aqui o ensinamento de Balaão, fala em Apocalipse, era igual ao ensinamento dos nicolaítas.
da qual o ensinamento é: um pouquinho de pecado não faz mal. Afinal de contas, Deus te ama e Ele te perdoa. Que lindo, né? Ah, que bonito. Um pouquinho de pecado não faz mal. Não tem problema. Deus sabe, Deus te conhece. Nós somos de carne e osso, a carne é fraca. Deus te ama e Ele vai te perdoar de qualquer jeito. É isso que a teologia da graça está pregando, que para mim é desgraça. Não é da graça, não. É a teologia da graça, em que você pode fazer o que você quiser. Deus te ama e vai te perdoar. Você vai para o inferno feliz, tranquilo, paz e amor. Vai lá no inferno com paz e amor, só love. Desde essa época de Balaão, os nicolaítas, fala em Apocalipse, já tem mais de 2000 anos isso, e funciona até hoje. Ah, não tem problema não. Ah, não tem nada a ver, todo mundo está fazendo. Ah, teus amigos estão aí também. Ah, ninguém vai ver. Ah, é só hoje. Ah, é só um pouquinho. Ah, mas também não é assim, né? Ah, mas não tem nada a ver. Todas essas frasezinhas, no final tem problema nenhum. Eles se amam. Não tem problema nenhum. Depois Deus perdoa. E pronto. Não é assim não. Todo mundo faz, não dá nada. Você já fez uma vez, não aconteceu nada, faz de novo. Não tem problema nenhum, Deus vai perdoar. Sabe qual foi o fim de Balaão? Vê comigo lá, por favor. Josué capítulo 13, versículo 21 ao 22. E todas as cidades da Campina e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, e Evim, e Requém, e Zur, e Ur, e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Ou seja, aquele pessoal todo lá, Moisés acabou com todo mundo. Mesmo eles querendo ir contra o povo de Israel veio, lambeu, como o boi lambe a grama, lambeu aquilo tudo lá. Onde o povo de Israel passava, ele era vencedor. E vem o versículo 22. Também os filhos de Israel mataram a fio de espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os mais que com eles foram mortos. O cara recebeu muito dinheiro para fazer o povo de Israel pecar, mas nem deu para aproveitar a grana que ele recebeu. Logo depois o povo de Israel matou ele, porque estava junto com porcaria. Quem está junto com o porco, lavagem come. O cara estava junto com os inimigos de Israel, estava lá feito com eles, aproveitando com eles, morreu junto com eles. Em vez do camarada ter uma vida com Deus, ser um profeta de Deus, ser abençoado por Deus, ter uma vida longa e abençoada, camarada se meteu com porcaria, se meteu com quem não devia, começou a fazer o errado, queria torcer a vontade de Deus para beneficiar a própria vontade dele. Voltando ao que eu falei antes, quantas pessoas querem torcer a vontade de Deus? Deus fala que não. Ah, Senhor, eu sei que não, mas só hoje. Ah, deixa por favor e tal. Gente, não é assim. Balaão tentou fazer isso e se deu mal. Por último, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O povo de Israel deixou de se santificar, perdeu aquelas batalhas por conselhos de Balaão, porque eles não se santificaram. O que é ser santo? Ser santo não é ter a orelha na cabeça. Não, isso não é santo não. Santo é a pessoa que sabe o que é errado e não faz o que é errado, mesmo tendo com vontade. Rapaz, estou com vontade de fazer aquilo, mas eu sei que não deve, então não vou fazer. Rapaz, eu quero, mas eu não vou fazer, porque eu sei que Deus não gosta. Eu sei que Deus não se agrada disso. Mas, cara, eu estou com vontade, você não tem ideia. Mas diz a Bíblia que não existe nenhuma tentação que nós não possamos suportar. Esse negócio de você falar, mas eu não aguentei. Não tem como. A Bíblia fala que todas as tentações, Deus sabe a medida de cada um de nós e não deixa a gente ser tentado acima do que a gente pode suportar. Vindo juntamente com a tentação, o escape, diz a palavra do Senhor. Ou seja, a santificação é fácil?
Não. É impossível? Não. É possível ter uma vida de santificação. Você sabe que é errado, não vou fazer porque eu sei que está errado. Deus não gosta disso. Eu amo isso, mas Deus não gosta, então não vou fazer. Isso é santificação. Existe um negócio que cada um de nós nasce chamado concupiscência. Sabe o que é esse nome estranho? Concupiscência é aquela coisa, vontade de fazer errado, que a gente já nasce com ela. Você não precisa ensinar uma criancinha pequenininha a mentir. Você não precisa ensinar a criancinha pequenininha a roubar. Você não precisa ensinar a criancinha pequenininha a chutar o amiguinho, a morder o colega. Não precisa. Lá, a nossa igreja tem um daycare, lá em Kearney, e a Adriana fica lá quase tempo integral. Eu de vez em quando vou lá ver como é que está. E eu achei muito engraçado que tinha um menininho lá de 2 aninhos, quase 3 aninhos. E aí tinha uma outra coleguinha, fez aniversário, e a mãe trouxe uma bolsa cheia de goodie bags para dar para as crianças. E aí estava lá e tal, sei que ele viu aquela bolsa, aí foi pegar, falei com ele, não pode não, isso daqui é para depois, a tia vai dar para todo mundo, mas agora tem que deixar aí. Tá bom. Aí eu saí, eu estou de olho, ele foi, daqui a pouquinho ele voltou assim devagarzinho, e eu estou aqui, só olhando de rabo de olho, ele voltou devagarzinho, uma goodie bag mais maior do que ele, rapaz, ele tentando esconder por dentro da roupa. Eu pensando, esse menininho, rapaz, tá querendo roubar o negócio, esconder, até parece que não vai ver aquele monstro dentro da roupa dele. Não precisa ensinar a criança pequena a roubar, a mentir, a enganar, a morder, a chutar. Por quê? Essa concupiscência já está dentro de nós. E a gente vai crescendo, a concupiscência só vai aumentando. A gente não quer roubar mais o brinquedo, mas a gente quer roubar dinheiro. A gente não quer mais roubar o negócio do amiguinho, mas quer roubar a mulher do outro, quer roubar o marido da outra. A gente quer pegar dinheiro, a gente quer mentir, a gente quer sonegar. A concupiscência só vai crescendo junto, conforme a gente cresce. Mas a palavra de Deus fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A minha oração é que você possa ter uma vida de santificação, que você possa vencer as suas concupiscências, que você possa vencer os seus desejos ruins. Hoje em dia, o que se prega no mundo aí também é, libera suas concupiscências, libera essas vontades tuas, sai do armário e assume, e libera a concupiscência, pode fazer. E aí vem os outros falando da teologia da graça aí, faz mesmo, depois Deus perdoa, não tem problema não, você já está salvo mesmo, Deus, Jesus já pagou por você, pode fazer, libera a sua concupiscência, pode fazer à vontade, mas a Bíblia fala o contrário, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero ver todo mundo aqui lá no céu, eu quero ver cada um de vocês comigo lá no céu, naquele grande dia, quando Jesus voltar, se eu não for antes, mas quando ele voltar, eu quero ver cada um chegar lá e falar, rapaz, valeu a pena, ter a vida de santificação não é fácil, mas valeu a pena, ser crente fiel a Deus não é fácil, mas valeu a pena, você está aqui, estamos aqui, e vai ser bom demais, amém? Eu te convido a se colocar de pé e vamos orar, aleluia, glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor Jesus, muito obrigado, porque Tu viestes aqui como ser humano, em tudo foste tentado sem pecar. Senhor Jesus, eu te peço que Tu possa nos ajudar, abençoa a mim, abençoa o meu irmão, a minha irmã, que possamos ser fortes, que possamos vencer as tentações, que possamos ter uma vida de santificação, Senhor, que possamos estar juntinhos de Ti, que em tudo na nossa vida nós possamos perguntar a Tua vontade, Senhor, e se Tu falares sim ou não, nós possamos seguir a Tua vontade, obedecer a Ti, Senhor. Eu te peço, fica conosco, dá-nos uma semana maravilhosa, que possamos, Senhor, mostrar o Teu amor, a Tua graça a todas as pessoas que estão à nossa volta, que possamos ser canais de bênção, Senhor, não maldição, mas que possamos ser bênção para todos que estiverem à nossa volta. É isso que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos abençoar nossas famílias? Homens, junto comigo, falando a bênção, pronunciando a bênção, porque é para isso que Deus nos chamou. Que Deus abençoe minha esposa. Que Deus abençoe nossos filhos. Que Deus abençoe nossas finanças.
E que com amor e sabedoria possa levar minha família mais perto de Deus. Amém. Agora as irmãs, comigo. Que Deus abençoe meu esposo. Que Deus abençoe nossa casa. E tudo que nós temos. Que Deus abençoe nossa saúde. E que Deus me dê sabedoria para edificar o nosso lar. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todo sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.